O medo é uma inquietação de um perigo que está para vir. Agora, esse medo tem duas questões. Eu fiz a pergunta para você no começo. Ele é real? Quando dizer alguma coisa para você que tem alguma coisa errada... Bom dia, graça e a paz. Quero agradecer. O tema da minha mensagem hoje de manhã é... Bom dia. Que a graça de Deus possa estar na sua vida, no seu coração e dos seus. Aquelas pessoas que Deus colocou ao seu lado para que você possa atravessar essa vida. Eu quero tratar com você assuntos aqui, nesses próximos devocionais, uma série especial sobre medo. E eu quero trazer aqui, fazer uma pergunta. Você tem medo? O seu medo, ele é real ou é irreal? E olha o que o salmista diz aqui no Salmo 56. Quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio, não temerei. O que poderá me fazer o simples mortal? Olha que interessante. Medo, segundo o nosso dicionário, é uma sensação de inquietação. É quando se tem a noção de perigo, uma identificação do perigo, seja ela físico, seja ela emocional ou espiritual, o medo é uma inquietação de um perigo que está para vir. Agora, esse medo tem duas questões. Eu fiz a pergunta para você no começo. Ele é real ou ele é imaginário? Qual é a questão? Porque no fundo, gente, olha, o que eu quero que você entenda é que o medo, esse sentimento, no nosso organismo, o nosso cérebro, ele não sabe identificar por ele mesmo o que é real ou o que é imaginário. Então você percebe que a sua vida pode ser paralisada por algo que não existe, que é o medo imaginário. Tem muitos medos que são imaginários e muitas pessoas se tornam, às vezes assim, reféns, né? Por exemplo, pessoas assim, coisas importantes, a gente lida às vezes com medo sempre no aspecto negativo, mas assim, o medo ele tem um aspecto negativo e um aspecto positivo. O aspecto positivo ele está ligado às coisas que são reais, né? Que é a questão da sobrevivência humana. Por exemplo, sem medo, eu não estaria aqui agora. Porque uma pessoa que não tem medo, ela vive praticamente sem limites, ela vai ultrapassar limites. O medo me impede de ultrapassar os limites, altura, velocidade, atravessar uma rua. Esse medo é positivo, né? Machucar o dedo numa máquina. Então, o medo, eu quero que você entenda que ele faz parte de uma vida equilibrada. E quem não tem medo de nada, corre um sério risco de perder a sua própria vida. Todo indivíduo que ele é desprovido de medo, está falando de situações que ele vai chegar à fatalidade, né? Autoconfiança demais. Então, medos reais, medos irreais. O que são medos reais? Medo de altura, medo de animais, medo de cachorro, medo de barata, medo de se afogar, a água está ali. Agora, o grande perigo são os medos subjetivos. Porque o nosso cérebro não sabe se o meu medo, se aquilo é real ou se não é real. Para o cérebro, tudo é real. Então, por exemplo, quando eu não tenho nada para tocar e eu tenho medo, por exemplo, medo de não ser aceito pelas pessoas, medo de não ser amado, medo de ficar sozinho, medo de ser traído, né? Então, esses medos irreais, eles podem nos paralisar, né? Olha que interessante, o medo leva a gente a se esconder, porque a gente paralisa diante da vida e nós nos escondemos, né? E nos escondemos de situações maravilhosas, situações especiais, situações que Deus tem para nós, e a gente fica paralisado e impedido de desfrutar coisas extraordinárias. E nós vamos ver isso, sabe onde? Lá no Gênesis. Diz assim que onde nasceu o medo, a primeira sensação de medo, no Gênesis, lá no capítulo 3, diz o seguinte, que Adão e Eva disse que teve medo. Ele respondeu o seguinte: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Não permita que o medo, esse sentimento, que seja irreal talvez, ele venha paralisar a sua vida.
ao ponto de você se privar de coisas extraordinárias que Deus tem para você. Então, o salmista aqui ele fala assim, quando eu tiver com medo, eu confiarei em ti. Confia em Deus. Deus, ele é maior do que tudo. Então, preste atenção nisso, porque o medo não pode te paralisar. O medo, ele é um bom protetor para que nós possamos preservar a nossa vida. Então, que Deus possa te abençoar esse dia. Que Deus possa dirigir os seus passos. E faça uma pergunta. Esse medo que você está sentindo, ele é real ou ele é irreal? Há medo de não ser amado. Onde que você buscou essas definições? Como que você tirou essas conclusões? Será que não é algo que o inimigo tem colocado no seu coração para paralisar a sua vida? Lembra que no Éden foi o inimigo que armou uma situação para que o homem pudesse se esconder daquilo que era real. O homem tinha um mundo para desfrutar, um jardim, mas por causa do medo implantado pelo inimigo no coração, ele se escondeu. E o medo faz isso com a gente. Eu quero orar com você nesse momento, para que você possa ter um discernimento no coração a respeito desse medo que você está sentindo. Tá bom? Pai querido e amado, eu quero repreender todo o medo de quem quer que seja que esteja ouvindo, Pai, esse devocional, esse momento. Senhor, eu não sei se esses medos são reais ou irreais. Se eles são reais, que nós possamos colocar a dimensão correta daquilo que está diante de nós e entender que essa situação pode ser administrada. Agora, Senhor, se eles são irreais, que o Senhor possa ministrar no nosso coração a fonte real desses sentimentos perturbadores e paralisantes, porque nós queremos contemplar, nós queremos desfrutar daquilo que o Senhor tem nos dado. Nós te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu amor e pela tua graça sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida e vá em frente. Não pare, porque Deus tem coisas grandes para você.